Se semana passada eu fiz um vídeo sobre a corrupção de um personagem, isto é, o Michael Corleone no filme O Poderoso Chefão, no vídeo de hoje eu vim trazer um tema que é muito mais poderoso, tem uma carga emocional muito maior do que o tema da queda, da corrupção. Isto é, a redenção de um personagem, a salvação de um personagem, a sua elevação. E esses dois temas existem há milênios já. Desde que o ser humano aprendeu a contar histórias, já existem esses dois temas. E tem milhares de exemplos na história da literatura, do cinema, ou de séries, enfim, de personagens ou que no início da história eram bons e se tornaram maus, como foi o caso do Michael Corleone, ou histórias que começaram maus, mas ficaram bons. Isso inclusive tem até mesmo na Bíblia, gente. Todos nós conhecemos a tragédia de Judas Iscariotes, o apóstolo escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com ele durante 3 anos, mas que o traiu no final, que se corrompeu, que foi a queda da sua alma. Mas, ao mesmo tempo, também na Bíblia, nós temos a história da redenção de São Paulo de Tarso. E aí eu te pergunto, qual história inspira mais as pessoas? Qual história emociona mais a humanidade? É óbvio que é São Paulo de Tarso. Por isso que eu digo, a redenção, a história da redenção sempre vai ser maior do que a história da corrupção. Então, se semana passada foi um vídeo da corrupção de um personagem, o vídeo de hoje vai ser da redenção de um personagem. No caso, Raskolnikov, do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, o famoso escritor russo, que eu falei sobre ele no vídeo, sobre os 5 maiores escritores da história, que eu considero um dos meus favoritos. E esse livro, se O Poderoso Chefão é um dos melhores filmes da história, Crime e Castigo é um dos melhores livros de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Que tal como O Poderoso Chefão, o livro Crime e Castigo também está repleto de simbolismo, mensagem filosófica e profundidade na natureza humana, mas é feito de uma forma até mais genial do que O Poderoso Chefão. Não só porque é escrito por uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, que é o Dostoiévski, mas também porque o tema central dela é justamente a redenção de um personagem, enquanto no Poderoso Chefão é a queda. Graças a isso, então, a carga simbólica, filosófica, espiritual, religiosa de O Crime e Castigo sempre será maior do que O Poderoso Chefão. Não há dúvida quanto a isso. E aí, para realmente começar a me aprofundar aqui e mostrar realmente a mensagem do livro, e aí vocês concordarem comigo com o que eu estou falando aqui, eu preciso dar um resumo da história, contar basicamente a sinopse e todo o resto, para vocês compreenderem o que eu falo. Crime e Castigo conta a história de Raskolnikov, um jovem estudante russo que mora em São Petersburgo. Ele que é um jovem extremamente inteligente, muito culto, muito inteligente, brilhante, tem tudo para ter uma carreira de sucesso absurdo na vida, mas que ele é extremamente pobre. E por ele ser muito pobre, ele acaba não tendo mais dinheiro para pagar a universidade. E acaba tendo que sair dela e, de certa forma, desistir do seu sonho de se tornar um grande universitário, um grande acadêmico e afins. E ele mora em um apartamento sozinho, né, muito pequeno, muito desconfortável, que ele odeia morar lá. Os ares da Rússia da época também não eram nem um pouco bons, era uma Rússia mais materialista, mais niilista, mais depressiva, por viver em uma sociedade muito desigual, com muita fome, muita pobreza, muita miséria e muito atraso comparado com os outros países da Europa. É uma Rússia quebrada. E por ser uma Rússia quebrada, isso influencia na mente do Raskolnikov. Ele que já estava totalmente frustrado pela sua pobreza, pelo lugar onde ele morava, por ter que desistir do seu sonho e ainda viver em um lugar hostil, como era a Rússia da época, ele se torna uma pessoa quebrada. Ele começa o livro apático, depressivo, distante de todos. Ele tem uma família, irmã, mãe, ele tem um melhor amigo, enfim, mas ele quer se manter distante de todos no começo do livro. É dito que ele não gosta de ficar no meio das multidões, que ele gosta de ficar sozinho, isolado, enfim. Então ele começa o livro completamente apático. Porém, mostra que ele ao menos tem uma certa bondade de coração. Porque no começo do livro ele conhece uma personagem central na história que se chama Sônia, que é uma prostituta, uma jovem prostituta.
mas que ela, assim, embora a sociedade veja ela como um ser desprezível, asqueroso, sujo, pecaminoso, enfim, ela é sem dúvida nenhuma a personagem mais pura, mais bondosa e mais santa de toda a história. Ela só precisa se prostituir porque ela vive na extrema pobreza. Ela é até mais pobre do que o próprio Raskolnikov. O pai dela é um alcoólatra e a madrasta dela sofre de tuberculose, é uma pessoa que tem uma saúde muito frágil, também ela tem irmãos pequenos. Então, graças a isso, ela se vê na necessidade de se prostituir para conseguir dar um sustento à família. Mas ela é uma pessoa extremamente religiosa, muito boa com todos, e que tem uma certa vocação para ser uma verdadeira santa. E aí, Raskolnikov conhece ela e ajuda ela, dá dinheiro para ela e tal. Então, é mostrando que ele, ao menos, tem uma certa bondade de coração. Mas que isso vai se quebrando com o tempo. Raskolnikov, se no começo do livro ele estava apático, triste, depressivo, com o tempo ele vai se tornando raivoso, agressivo. Por quê? Ele conhece uma idosa, uma velha AJ, que é muito rica. E aí, o que ele pensa? Ele pensa, eu que sou tão brilhante, que sou tão inteligente, mas que moro aqui nessa completa miséria, que moro nesse caos, que estou aqui quase que passando fome, tendo que suar dia e noite para conseguir meu sustento, e essa mulher desprezível, arrogante, que está lá com muito mais dinheiro do que eu, ela não merece isso. E aí ele fica com raiva. Ele, tipo assim, se no começo o seu sentimento predominante é a tristeza, com o tempo é o ódio. Ele começa a ter ódio da sociedade, ele começa a ter revolta com a situação dele. E aí ele cria, na verdade ele não cria, ele começa a repensar em uma tese que ele já tinha pensado no passado, na época dele de universidade. Que tese é essa? Raskolnikov, ele era um grande fã, um grande admirador da vida e da figura de Napoleão Bonaparte. E ele se achava uma espécie de novo Napoleão. Ele pensava, eu serei o Napoleão 2.0, basicamente. Ele se inspirava nele e acreditava que ele tinha condição de se tornar alguém melhor do que ele até. E aí qual é a tese que ele cria? Ele cria a ideia de que existem pessoas superiores a outras. E o que isso significa na mente dele? Ele pensa que as pessoas superiores podem se usar das inferiores. Ele começa a acreditar que é ele que cria a própria moral, que ele está acima do bem e do mal. E graças a isso, essas pessoas, na cabeça dele, por serem superiores, podem, se quiserem, quebrar as leis, podem quebrar os códigos morais da sociedade. Ele começa a acreditar nisso. E adivinha só, na cabeça dele, ele é uma dessas pessoas superiores. Mas que a pobreza dele, que fez ele ter que sair da universidade, fez que por um tempo esse orgulho que ele tinha, que essa ambição extremamente pecaminosa, extremamente imprudente, extremamente imoral que ele tinha, fosse um pouco apaziguada. Então ele não começa, por conta da pobreza dele, como antes, a se achar tão superior assim. Então essa teoria dele, essa ideia dele, começa a dar uma diminuída, mas está lá ainda no seu coração. E o que acende isso de novo? O que torna isso como se fosse uma espécie de erupção vulcânica dentro dele? Essa ânsia que ele tinha de novo pelo poder volta dentro dele. O que gera isso? Todos os conflitos dele. Mas o estopim, a gota d'água, foi ter visto a situação da idosa rica. Ele sente inveja e raiva dela e acredita que ela é uma pessoa inferior e que vive melhor do que ele. E ele, sendo superior e vivendo uma vida pior, ele pensa que isso não vai ficar assim. E aí ele decide fazer o impensável. Ele pega um machado, cria todo um plano, todo o esquema, analisa a casa onde ela morava e pensa, eu vou invadir aquela casa, vou assassiná-la e roubar todo o dinheiro dela. Por quê? Porque eu sou superior. Eu mereço isso e ela não. E eu, sendo superior, eu posso quebrar as leis. Eu posso cometer um crime se necessário. Por quê? Porque eu sou melhor do que ela. Ele faz isso, invade a casa, mata a velha,
Mas, do nada, aparece a irmã dela na casa. E ele, num impulso lá, numa espécie de surpresa, também se vê tendo na obrigação de matar a irmã. E ele, então, matando as duas, rouba todo o dinheiro da casa e vai embora de lá. E aí, com isso, surge um grande alarde na cidade. Quem matou as duas velhas? Quem fez esse crime? Quem é o ladrão? Quem é o assassino? E aí, o que o Raskolnikov faz? Ele começa a se sentir culpado. Veja, ele não sabe que ele está se sentindo culpado. Ele ainda acredita que ele fez aquilo e não está arrependido. Mas no fundo ele tá. Ele começa a sentir a culpa. E essa culpa não é a culpa por conta do medo dele ser encontrado e ser punido. Não, ele percebe que o que ele fez é errado. Mas o orgulho dele, aquela convicção que ele tinha de que ele era o melhor, o superior, acaba impedindo ele, de certa forma, de confessar o crime e de se arrepender de fato. E aí essa culpa que ele sente, essa coisa amargurada que ele começa a sentir em seu coração, o deixa doente. Ele fica com uma febre muito forte e ele chega até mesmo a desmaiar por conta dessa desgraça que ele acabou atingindo. Ele se sente extremamente culpado. A culpa começa a pesar sobre seus ombros. E aí, graças a essa culpa dele, ele esconde o dinheiro que ele roubou e não usa ele. Ele continua vivendo na pobreza porque ele meio que se recusa a usar o dinheiro do crime que ele fez, da barbárie que ele fez. E várias pessoas tentam ajudar ele. Seu melhor amigo, sua mãe, sua irmã, o médico lá que era conhecido dele, mas a única pessoa que consegue o ajudar e que ele sabe que pode o ajudar é a Sônia, a prostituta que ele ajudou no começo do livro. Ele começa a conversar com a Sônia e tal, mas ainda não revela pra ele que ele é o assassino. Ninguém sabe, só ele. E ele começa, de certa forma, também a ter pesadelos de pessoas acusando ele de ser um assassino. Ele começa a ter alucinação. Ele começa meio que a enlouquecer, basicamente, digamos assim. Mas a Sônia é aquela pessoa santa, é aquela pessoa que mostra para ele o caminho da redenção com o tempo. Ele começa a querer cada vez mais se encontrar com ela, falar com ela. Ele se sente bem e seguro perto dela. Especialmente quando ela lê para ele o Evangelho de São João no capítulo da ressurreição de Lázaro, que é uma parte do Evangelho que aquece muito o coração dele, reconforta muito ele. Por quê? Raskolnikov, nesse momento, é o símbolo de Lázaro. Lázaro morreu de fato. Mas, como disse Nosso Senhor, ele estava apenas dormindo e ele iria lá acordá-lo. De certa forma, também Raskolnikov estava morto, mas estava morto por dentro. Mas ele iria ressuscitar, e quem queria ajudar ele seria a Sônia. Com o tempo, então, com o decorrer da história, lá para o final dela, quer dizer, não no final, mas um pouco antes, ele confessa para a Sônia que ele era o assassino. E ela não julga ele, ela perdoa ele e mostra que ele pode atingir a sua redenção, que ele pode se redimir, que ele pode se tornar uma pessoa melhor. Mas ela pede para ele que o melhor que ele poderia fazer naquele momento, além de rezar e tal, e de buscar se santificar, era confessar à polícia o que ele fez. Mas ele tem medo do que vai acontecer com ele. Mas com o tempo ele aceita. E no final do livro ele confessa para os policiais que é ele. Inclusive é uma parte do livro que, meu Deus, é muito maneira. Sabe por quê? Porque, olha, se você não lê o livro, vá ler. Eu recomendo muito que você vá ler, porque ele é sensacional. Esse livro é muito bom e eu quero reler ele um dia. O Raskolnikov, ele vai para a delegacia e confessa. E assim que ele confessa que é um assassino, corta, se passa vários anos e tá lá ele na cadeia. Sim, ele é preso, é mandado para Sibéria, numa prisão horrível, pior do que o lugar que ele morava lá antes, muito pior, que ele tem que comer uma comida horrível, viver em um lugar frio, trabalhar lá. Mas, no fundo, na alma dele sabia que ele havia realmente se redimido. Na verdade, ainda não. Ele estava no processo da redenção.
Raskolnikov, ele abandona completamente o pensamento que ele tinha antes de pessoas superiores às outras, ou de que ele iria ser o novo Napoleão. Ele abandona até mesmo a sua teoria de que algumas pessoas têm o direito de quebrar leis se elas quiserem. E ele abandona completamente a ideia de que é ele que cria a moral, de que ele está acima do bem e do mal. Ele destrói essa ideia na sua mente e no seu coração e se entrega completamente à fé, ao arrependimento e ao perdão. Raskolnikov, lá na prisão, naquele lugar horrível, ele entende que mesmo nas piores situações, que mesmo um homem vivendo na maior de todas as misérias, se ele manter a sua liberdade interior, ele vai ser o melhor dos homens. Não no sentido de ser superior, mas no sentido de estar mais próximo a Deus. E ele começa a ver que é isso o real sentido da vida, a santificação. E ele entende isso por meio de Sônia. E lá na prisão ele continua tendo contato com ela por meio das cartas que ele manda a ela. Ele vê que a própria Sônia também melhora de vida, deixa de ser uma prostituta. Então ele vê que tanto ela quanto ele estão no caminho da redenção. Ele fala, tem muita coisa que eu preciso fazer ainda pela frente para realmente conseguir me redimir. Mas eu estou no caminho e eu vou tentar. E eu não quero mais ser aquele Raskolnikov do passado. Eu quero ser diferente. E para mim essa é a mensagem de O Crime e Castigo. É a ideia de que qualquer um pode se redimir. Não importa qual crime você cometeu. Qualquer um pode melhorar. Qualquer um pode mudar de vida. Você pode estar na pior situação do mundo, mas você se mantiver a sua liberdade interior e tal como Raskolnikov se entregar à fé, à misericórdia, ao perdão, à santificação e à esperança, todos nós podemos nos tornar pessoas melhores, tal como Raskolnikov se tornou. E se ele, na metade do livro, achava que nada que ele podia fazer iria mudar o que ele fez, que ele nunca iria obter o perdão, que ele nunca conseguisse se redimir, no final do livro ele está com outro pensamento e entende que ele pode, e não só ele, mas todo mundo pode. Não é à toa que o livro acaba falando, mas a história da mudança de vida de Raskolnikov é preciso ser dita em outro livro, em outra história, porque essa acaba com a esperança, com uma certa certeza, uma certa fé, na verdade, quase que inabelável de que Raskolnikov vai se tornar uma pessoa melhor e vai verdadeiramente se arrepender, se santificar e se auto-perdoar por tudo que ele fez no passado. Nunca mais vai voltar a ser aquele Raskolnikov arrogante, imoral e niilista, afastado de Deus e do amor, que nem ele era no começo do livro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, vão ler o livro, porque ele é muito bom. É isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.